Você consegue entender inglês lendo ou até mesmo ouvindo, mas na hora de falar você trava? Isso pode estar acontecendo porque você está estudando demais o inglês e treinando de menos a fala real. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um método utilizado por poliglotas do mundo todo que pode transformar a sua fluência. O método shadowing. E fica comigo até o final porque eu vou te mostrar um passo a passo de como aplicar esse método na prática e pode ter certeza que seu inglês vai evoluir muito depois disso. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês aqui o que é o shadowing, depois, por que ele funciona e como aplicar ele passo a passo. Fica comigo até o final porque eu vou te dar uma dica bônus também para turbinar o seu treino. Mas o que é shadowing? Shadowing vem do inglês shadow, to shadow, que é fazer sombra. Então você tem a ideia de que você, enquanto você estiver aplicando esse método, você vai repetir e falar ao mesmo tempo que a pessoa como se você fosse uma sombra dela. É por isso que o nome do método é shadowing. Porque é como se você fosse uma sombra da pessoa que está falando. Então, você fala ao mesmo tempo que a pessoa está falando. Então você vai escutando e falando ao mesmo tempo como se fosse uma sombra dela, com o mesmo ritmo, mesma entonação e a mesma atitude mesmo. E é diferente de só escutar, é diferente de ler, e é diferente também de colocar um áudio, pausar ele e depois repetir logo depois que a pessoa falou. Porque se a pessoa falou alguma frase em inglês, por exemplo, what you doing? E você olha a legenda, você vai ler what are you doing? Não tem porquê, você pausou o vídeo e falou depois da pessoa, você pode falar do seu jeito, mas se você estiver falando ao mesmo tempo que a pessoa, como se fosse uma sombra dela, você tem que falar do mesmo jeito que ela, com o mesmo ritmo, a mesma entonação e também com as mesmas abreviações. É por isso que muitas pessoas conseguem desenvolver muito o inglês a ponto de parecer como se fosse um nativo falando de uma forma muito natural, com uma pronúncia muito boa, porque eles estão treinando com o shadowing como se ele fosse um nativo, porque ele está repetindo a mesma coisa que a pessoa está falando. Então você consegue melhorar muito sua pronúncia utilizando essa técnica. Eu também já dei uns relances aqui, né, do porquê que ele funciona tão bem, porque você vai estar simulando uma conversa real. Imagina que você pega uma cena, eu vou te mostrar como aplicar isso passo a passo, né, mas vamos imaginar que você pega uma cena de um filme, de uma série que você gosta, onde tem um diálogo ali, e você fala, não, eu gosto bastante desse personagem, eu vou pegar essa cena de 1 minuto, mais ou menos, e eu vou ser esse personagem aqui, porque eu gosto bastante. Dentro desse diálogo, a pessoa tá fazendo as perguntas pra você tá falando junto com o personagem que você gosta dentro de um diálogo. Você está simulando uma conversa real como se você fosse o personagem naquela cena. Então, isso traz muito mais naturalidade, porque você começa a falar, treinar a fala, e o seu cérebro vai associando todas essas coisas ao mesmo tempo. É como se ele não soubesse muito bem também a diferença entre uma conversa real e uma conversa fictícia, ok? Então isso é essencial para a fluência. Eu treinei bastante Shadowing. Com o italiano, por exemplo, meu italiano evoluiu muito depois que eu comecei a aplicar essa técnica. Então você ativa também a musculatura da fala em inglês, porque você precisa falar com o mesmo ritmo e entonação da pessoa. Então você vai treinar partes da sua fala que você normalmente não treina. Você vai começar a treinar a pronúncia para falar junto com ela, igual a ela. Então os sons eles começam a sair com muito mais naturalidade e você vai começando a entender a língua mais a fundo também. Você vai perceber que a sua fala começa a fluir, como se você tivesse realmente vivido aquilo. Que nem eu falei, é como se você vivesse. Sua mente não entende a diferença muito bem. Você vai estar treinando entonação e ritmo, porque você começa a soar muito mais como um nativo do que alguém que está traduzindo mentalmente, porque você vai estar treinando junto com a pessoa como se você fosse ela. Então, você vai estar treinando ritmo e entonação de uma forma como um nativo. Você melhora também a escuta-fala ao mesmo tempo que você está treinando duas habilidades. Você está escutando ou o que a outra pessoa na cena está falando, ou você está escutando o que a pessoa está falando enquanto você fala ao mesmo tempo. Então você vai estar treinando duas habilidades e você consegue evoluir as duas enquanto você está utilizando o shadowing. Isso é muito legal. É como ir para academia, que nem eu coloquei ali, né, do inglês. Então você está treinando o ouvido, a boca e o cérebro, tudo ao mesmo tempo. E antes da gente ver como aplicar a técnica shadowing passo a passo, dá um like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante. Mais pessoas vão conseguir entender como utilizar a técnica shadowing. E também se inscreve aqui no canal, além de dar o like. E ativa o sininho, que está ali do lado do botão de se inscrever, porque assim você recebe uma notificação sempre que eu posto um vídeo novo, então você fica por dentro de todas as novidades do canal também. Isso é bem importante. Como aplicar o método shadowing passo a passo? Eu coloquei 5 passos simples, tá bom? É só aplicar cada um deles e você vai evoluir muito. O primeiro passo, escolha um áudio curto, de 30 segundos a 2 minutos, com legenda ou transcrição. Eu coloquei ali com legenda ou transcrição, é porque talvez você pegue um vídeo no YouTube, beleza, ele pode ter legenda, mas talvez você pega um que não tem, ou uma série, um filme que não tem legenda, você tem que pegar a transcrição do YouTube, mas você tem que ter o texto, é basicamente isso, você tem que ter o texto do que é falado, ou a legenda ou a transcrição.
O legal é escolher um trecho de um conteúdo que você gosta, um filme que você já assistiu muitas vezes. Por que isso é importante? Provavelmente tem pelo menos um filme ou uma série ou um vídeo no YouTube que você assistiu mais de uma vez. Eu recomendo, já que se você assistiu mais de uma vez, é provavelmente porque você gosta. Se você gosta bastante, eu recomendo você utilizar esse, porque aí você já sabe do que está falando, você já sabe qual é a cena, você já sabe do que a cena se trata, você já sabe qual é o contexto de tudo aquilo e fica muito mais fácil de praticar dessa forma. Então você pode pegar um filme, um trecho de uma série que você gosta bastante, e escolhe um trecho que você gosta mais, né? Que é de 30 segundos a 2 minutos, e seleciona ele. Depois, você vai escutar esse trecho, assistir essa parte, uma ou duas vezes, prestando muita atenção nos sons. Aqui é sem legenda, tá? Coloca em inglês e só assiste esse trecho de 30 segundos a 2 minutos 2 vezes. Eu recomendo 2 vezes, prestando atenção nos sons. Só som. Sem legenda em português, sem legenda em inglês, só prestando atenção nos sons. Se você já assistiu essa cena outras vezes, você vai ver que você vai saber do que as pessoas estão falando, porque você já assistiu antes, mas isso é bem legal. O objetivo principal agora é só prestar atenção nos sons. Depois, você vai escutar de novo com a transcrição ou a legenda em inglês. Beleza, você escutou 2 vezes só prestando atenção nos sons, essa terceira vez que você vai assistir vai ser com a legenda em inglês, ok? E aí você vai repetir em seguida cada frase daquela forma que eu falei. Não ao mesmo tempo agora, tá? Você simplesmente pausa e repete depois de cada frase. Então a pessoa utilizou What are you doing? Mas ela falou mais rápido, né? What you doing? Abreviado. Você pausou, What are you doing? Leu em voz alta. Você ainda não está fazendo shadowing, mas você está treinando para fazer shadowing depois, ok? A recomendação também, eu coloquei uma observação, né? Eu espero que você selecione uma cena que você conhece, porque é muito mais fácil de trabalhar dessa forma. Mas se você não consegue pensar em nenhuma e você vai selecionar uma aleatória de um filme aleatório, eu acho importante, para você não se sentir desconfortável sem saber o que as frases significam, você vê a tradução de todas primeiro. Então vê a tradução, sabe do que está falando, contexto, o que significa cada frase, depois você aplica, ok? Que é interessante. Mas levando em consideração que você já sabe tudo aquilo que está sendo utilizado, fica mais fácil. Então você vai assistir de novo com a transcrição e legenda em inglês e repetir em seguida cada frase. Escutou, pausou, falou. Depois, no passo 4, você vai repetir logo junto com o áudio. Agora você está aplicando shadowing realmente. Por quê? Você escolheu uma cena que você gosta, você escutou o áudio várias e várias vezes, sem legenda nenhuma. Depois, você escutou de novo, assistiu de novo, com a legenda e a transcrição, pausando e repetindo depois de cada cena. Aí agora você vai repetir junto com o áudio, tentando acompanhar o ritmo e a entonação enquanto você observa a legenda em inglês, ok? Isso pode ser bem desafiador no início, mas você vai ver que se você seleciona uma cena que você gosta, vai ser bem tranquilo, porque vai ser legal de fazer, e você vai ver como o seu inglês vai melhorar muito, tanto a sua pronúncia quanto a fala, depois de você aplicar essa técnica. E dependendo do seu nível de inglês, se você tiver um nível um pouco mais avançado, você pode também se desafiar a repetir junto com o áudio sem legenda. Então você colocou e tenta falar, só que sem ler a legenda. Você pode fazer primeiro com a legenda e depois sem. É um desafio legal que você pode fazer também. E o passo 5 é repetir esse mesmo trecho por alguns dias. Então se você pega esse trecho que é curto, vamos imaginar que ele tem 1 minuto. Se você separa 15 minutos do seu dia, você consegue trabalhar muito bem isso aqui. Você consegue assistir várias vezes, só escutando o áudio, repetindo depois, e depois falando junto, utilizando o shadowing realmente. E você repetindo esse trecho por alguns dias, você consegue dominar ele e depois partir para o próximo. Então a ideia mais legal é essa, de você fazer essa sequência de passos. Depois eu vou recapitular eles, mas tome cuidado com alguns erros, tá? Você não precisa falar perfeitamente desde o início. O objetivo não é a perfeição e a fluidez. Então se você estiver fazendo o passo 4 e tá muito difícil de tentar acompanhar o ritmo e entonação, ou porque a pessoa abrevia uma coisa, ou porque ela fala muito rápido, alguma coisa do tipo, não se preocupa muito com isso. Começa a treinar, com o tempo você vai melhorando, tá bom? Um outro erro também é repetir sem prestar atenção. Assim, você tem que prestar atenção, você tem que escutar os detalhes, por isso que o passo número 2 é só escutar, prestando atenção nos sons. Assim, você consegue fazer de uma forma que não é mecânica. Você prestou atenção, você entendeu e você começou a utilizar. Não use trechos longos demais, tá? Porque fica muito mais difícil, principalmente se é a primeira vez que você aplica essa técnica. E também utilizar trecho difícil, sei lá, você pega uma série que tem um inglês que eles falam como se eles estivessem na Inglaterra do século XVI. Então, às vezes é um pouco difícil, porque
o vocabulário não é muito comum e a forma com que eles pronunciam as coisas é um pouco estranha. Eu recomendaria você pegar sitcoms, então Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, em inglês, ou pega essas séries, por exemplo, Friends, The Office, só para vocês pegarem trechos que são mais do dia a dia. Então é mais legal, o sitcom normalmente tem bastante disso. Algumas dicas bônus também que vocês podem fazer é os áudios que você gosta, que nem eu falei, com temas que interessam, né? Você pode gravar a sua própria voz para se ouvir depois, que pode ser um pouco desconfortável no início, mas ajuda bastante. E você pode praticar de 10 a 15 minutos por dia. Porque, como eu falei, é melhor pouco consistente do que muito de vez em quando. Então, quando você for treinar esses 5 passos aqui, separa um vídeo que você gosta e também tenta praticar todos os dias, por uns 3 dias, 4 dias, até você dominar aquela cena, depois você passa para a próxima. Você vai conseguir fazer isso porque você está selecionando uma cena que você gosta, então vai ser legal fazer. E também eu recomendo assistir esse vídeo aqui, que é sobre como entender o inglês de filmes e séries, que vai combinar tudo que você vai aplicar no shadowing e você vai entender muito mais dos filmes e séries, você vai conseguir falar com muito mais naturalidade também. Então é uma combinação de fatores. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final desse vídeo aqui, tá bom? Para você clicar e assistir. Eu agradeço você ter assistido o vídeo até o final, depois dá uma revisada nos pontos e coloca em prática a técnica shadowing, assiste o vídeo de como aprender inglês com filmes e séries que está aparecendo na tela e vejo você no próximo vídeo.